As ondas sonoras, elas têm algumas características que a gente chama de qualidades fisiológicas. Isso é comum no nosso meio, ser meio invertido com que realmente, fisicamente, isso vai representar. Quando a gente fala de altura de som, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente o volume, a intensidade do som. Então, baixa esse som, o som está muito alto. Isso fisicamente ele não corresponde às qualidades fisiológicas do som. A altura do som, ela não tem a ver com o volume desse som. A altura do som, ela tem a ver com a frequência com que esse som se propaga. Então, primeira coisa, a gente consegue ouvir somente numa faixa das ondas mecânicas. A onda mecânica, ela tem várias frequências e a gente consegue ouvir uma pequena faixa dela, que é de 20 Hz até 20 kHz, 20.000 Hz. Antes do 20 Hz eu não ouço, e depois dos 20 kHz também o ser humano não ouve. Eu tenho o infrassom antes de 20 Hz e o ultrassom depois do 20.000 Hz, que é o que você vai fazer lá quando estiver grávida, alguma coisa assim, você vai fazer o exame de ultrassom, você usa ondas eletromagnéticas com uma frequência bem mais alta do que você consegue ouvir. Então, quando eu vario essa frequência dentro desse espaço que eu ouço, eu estou mexendo com a altura do meu som. Então, o que vai mudar quando você mexe com a altura do som é a quantidade de ciclo que vai se repetir no mesmo intervalo de tempo. Isso é a altura. A altura do som tem a ver com a frequência. Então, a quantidade de vezes que esse ciclo vai se repetir. Nesse caso, essa onda é mais alta do que essa. Quando eu falo em altura do som, eu estou falando de um som fino, que a gente chama de agudo. Quanto maior a frequência, mais fino, mais agudo é o meu som. E estou falando de um som grosso, que a gente chama um som grave, que é quando a frequência é menor. Agora, quando você quer se referir ao volume de uma onda sonora, você está falando sobre a intensidade dessa onda sonora, e isso quer dizer o volume. Quando eu mexo na intensidade do som, quando você vai lá no seu aparelho de som e aumenta o volume dele, a voz do cantor não fica mais fina ou mais grossa. A voz do cantor ela fica mais potente ou menos potente, ela fica com uma energia maior ou menor. Então isso é dado pelo volume, que é a intensidade da onda sonora. Eu não mudo a quantidade de ciclos que se repetem por segundo. Eu mudo a intensidade com que essa onda se propaga. Eu mudo a energia com que a onda se propaga no meio. Então eu vou aumentar a amplitude da onda, que é a distância entre a crista e o eixo que eu estou analisando aí. Isso é a amplitude. Quanto maior é a amplitude, maior é o som. Então eu tenho um som mais intenso, com volume mais alto, e um som menos intenso, com um volume mais baixo. E a última qualidade fisiológica do som é o timbre. Quando você ouve uma música, você consegue diferenciar o violão do baixo, do piano, da bateria, mesmo que eles toquem a mesma nota. Essa diferenciação, ela ocorre pelo timbre. O timbre ele mostra a diferença da forma de onda de propagação desse instrumento. Quando eu vou tocar um violão, por exemplo, eu perturbo o meio através do balanço de uma corda. Essa corda perturba todo o ar que está em volta dela. Esse ar entra dentro da caixa do violão, no corpo do violão, e produz um som específico do violão. Então, quando você faz uma nota musical no violão, pelo processo de formação do som, a forma com que o meio é perturbado, ela sai com uma característica de onda específica dela. O formato com que essa onda se propaga é específico do formato do violão. Quando você pega uma guitarra, por exemplo, a forma de perturbação de meio é diferente. Ela perturba o meio de uma forma eletromagnética. Se você pega o piano, a forma de perturbação do meio é diferente também. A forma que o som é produzido é diferente. Então, o formato da onda mesmo, ela se diferencia uma da outra. Ela pode ter a mesma frequência, ela pode ter a mesma amplitude, ela tem então a mesma altura e o mesmo volume, só que o formato dela é diferente uma da outra. Com isso eu consigo diferenciar o violão de um piano, de uma guitarra, de um baixo e assim por diante. Então o timbre é responsável por essa diferenciação de voz. Uma curiosidade
quando você grava a sua voz e você ouve a sua voz gravada, você fica meio que assustado com a sua voz. Nossa, como minha voz é estranha, é diferente do que eu estou acostumado. Isso acontece pela forma de propagação mesmo. Quando você propaga pelo meio ar, quando eu falo, você está me ouvindo, a única forma de propagação dessa perturbação que eu fiz na minha corda vocal para você é através do ar. Então ela chega com uma altura, um volume e um timbre específico disso. Quando eu estou ouvindo eu falando, a propagação não é só pelo ar. Eu falo, propago o ar bate no ambiente e volta no meu ouvido. Só que também tem a propagação do meu osso. O osso da minha face é ligado aonde eu ouço. E com isso eu tenho uma outra forma de propagação da mesma onda que eu estou emitindo, da mesma perturbação que está na minha corda vocal. Então a minha voz que eu ouço, ela é diferente do que a voz que você está ouvindo ou que eu estou ouvindo depois que eu gravo a minha voz e escuto o que eu estou falando. A forma com que isso tudo acontece, como depende de um meio, que é uma onda mecânica, o meio interfere em tudo isso aqui. Se você pegar, por exemplo, o som, ele pode se propagar no ar, que é o que a gente conversa. Se você for numa piscina e colocar a cabeça debaixo da água, você também consegue ouvir sons, só que aí o som vai estar se propagando não mais pelo ar, agora pela água. A forma com que eles propagam, o meio que ele está se propagando é diferente. A água ela está mais junta, as moléculas elas estão mais perto uma da outra. Então com isso é muito mais rápido uma molécula perturbar a outra pela água do que pelo gás, pelo ar, que elas estão mais longe, mais distante uma da outra. É muito mais rápido duas que estão perto relar uma na outra e passar do que duas que estão longe, até ela chegar e bater, demorou mais. Então a diferença de velocidade existe pela diferença de meio que está sendo propagado. Se você propagar pelo sólido, essa velocidade é mais rápida ainda. Então, existem questões que falam disso aí, que o índio colocava a orelha no chão para sentir se estava vindo ataque ou alguma manada, alguma coisa, alguns animais, pela vibração que se propaga mais rápido pelo solo, porque é um meio sólido. Então, o meio ele é diretamente ligado à altura, ao volume e ao timbre. Com isso muda a frequência, muda a velocidade pelo meio que é propagado, porque as ondas sonoras elas são ondas mecânicas e elas dependem de um meio para se propagar. A propagação do som ela se diferencia e a gente tem algumas características, reverberação, eco, efeito Doppler, que tem a ver com a fonte e o receptor. Aqui está um esquema de sei lá o que tem uma orelha. Essa orelha é responsável por captar as ondas sonoras para ele ouvir. E ele vai ser a fonte também de som. Então, por exemplo, quando você entra num ambiente, de uma casa que não tem móveis, e você fala, você consegue sentir o som ele meio que se prolongando. O que acontece é o seguinte, o som tem algumas características de onda, que serve para qualquer onda. A primeira é da reflexão. Quando você fala, as ondas sonoras elas vão se propagando. Se ela encontra um obstáculo no meio, ela bate no obstáculo e ela acaba voltando de onde ela veio. Ela reflete quando ela acha um obstáculo. Isso faz com que você ouça o que você está falando. Agora acontece o seguinte, para você conseguir diferenciar um som do outro, você precisa de um tempo de 0,1 segundos. Um tempo bem baixo, só que como a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, se você fala, o som ele tem que ir e voltar. Então, quando você está parado e o obstáculo também está parado, a onda ela precisa fazer 2 vezes o caminho para poder sair de você, bater lá e voltar. Então, se essa distância é D, eu tenho 2D porque eu tenho 1D para ir e 1D para voltar. Com isso, se a gente fizer uma conta simples de velocidade, a gente vai ver que a distância que dá o tempo de 0,1 segundos é 17 metros.
que acontece? Se você tiver a menos de 17 metros de um obstáculo, o tempo que o som vai demorar para sair de você, bater nesse obstáculo e voltar no seu ouvido, vai ser vai ser menor do que 0,1 segundo. Então você não consegue diferenciar um som do outro. Você ouve um prolongamento do som, mas sem a diferenciação exata do que foi falado. Isso a gente chama de reverberação. Então a reverberação é quando o tempo de ida e volta da onda é menor que 0,1 segundo. Você não consegue distinguir o que foi falado de um som para o outro, mas você consegue ouvir um prolongamento do que você falou. Isso a gente chama de reverberação. Já quando o tempo de ida e volta, ou a distância entre você e o seu obstáculo é maior do que 17 metros, acontece o eco. O eco, você consegue ouvir nitidamente o que você falou. Então você precisa de uma distância maior do que 17 metros para você ouvir a palavra exata do que você falou. E aí a gente tem o eco. Então o eco ele acontece para mais de 0,1 segundos o tempo de ida e volta do som que foi emitido. A reverberação acontece muito mais do que o eco. Quando você entra então numa casa sem móveis, geralmente o que acontece é a reverberação e não o eco, tá? Então, se você for e falar uma palavra, você não consegue geralmente entender o que você falou, tá? O eco ele precisa de uma distância bem maior para poder diferenciar as palavras. E aí, se eu estiver andando em relação a um obstáculo, se eu não estiver parado mais, o que vai acontecer não é nem a reverberação, nem o eco. Se eu, que estou emitindo som, eu mudo de lugar, ou se quem está ouvindo o som também muda de lugar, a distância que está acontecendo aqui, de ida e volta, ela também se interfere. Imagina você parado na frente da sua casa e passa um carro de polícia, uma ambulância, passa um carro com uma sirene ligado. O que está acontecendo? Você está lá parado na frente da sua casa e aí vai ter uma ambulância passando com a sirene ligada, um carro de polícia aqui com a sirene ligada. Do momento que ele vai emitindo som, a frequência, o tempo que demora para esse som chegar até você, ele vai diminuindo e depois que o carro passou, o tempo ele vai aumentando. Então eu tenho a mudança de velocidade entre o emissor e a fonte. O contrário também existe, tá? Se você tiver com o carro de polícia parado, tiver um alarme de uma casa tocando e você passar na frente desse lugar que o alarme está tocando, também acontece a mesma coisa. Então, ao invés da fonte estar em movimento igual o carro de polícia, quem vai estar em movimento vai ser o receptor, quem está ouvindo o som. Tanto faz ou um ou outro está em movimento, isso não vale mais. Isso aqui acontece para quando está parado. Quando os dois estão em movimento, ou um ou outro, ou os dois estão em movimento, acontece o efeito Doppler. O efeito Doppler ele acontece porque é uma mudança de velocidade de propagação e com isso tem uma mudança de frequência da onda que se propaga. É dessa forma que a gente consegue, por exemplo, saber a velocidade com que o carro passa na rodovia, o radar ele funciona através de efeito Doppler. Animais na natureza eles usam o efeito Doppler para poder se locomover, por exemplo, os morcegos eles emitem ondas sonoras e aí quando ela bate no obstáculo e volta nele e ele está voando, pela essa diferença de frequência de ida e volta, ele consegue saber a distância que o obstáculo está dele. Com isso ele consegue se locomover sem acertar nenhum obstáculo na sua frente.